Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero louvar a Deus pela vida de todos os seguidores do canal Rascunho Teológico e quero exaltar o Senhor pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez juntos, né? O intuito do nosso canal é disseminar o conhecimento, a palavra de Deus, não é? Para que chegue até aqueles que ainda não conhecem, ok? O nosso canal não tem cunho de, de debate, não, é só explicitar a palavra de Deus e o conhecimento baseado na sacrossanta palavra. Nós falamos de quatro vídeos aí, nós falamos sobre Deus, não é? A existência de Deus, a teontologia ou teologia própria, não é? E nesta oportunidade eu quero falar com vocês sobre cultura bíblica, que também é uma matéria teológica, não é? Não é do básico, para começar, não é? Mas quero falar um pouco sobre a cultura bíblica, os hábitos bíblicos e assim sucessivamente, não é? Quero indicar aqui para a vossa leitura, entendeu? Indicar aqui, não ganho nada das editoras, tá? Um livro da Central Gospel, muito bom. Enciclopédia de Popular de Cultura Bíblica, muito bom. Também indico um livro da CPAD, excelente, aqui, Viagem através da Bíblia, muito bom esse material. Indico também, agora aqui é mais casca grossa, viu? Indico aqui As Instituições de Israel, de Roland DeVoe, entendeu? Para falar de família, dessas estruturas todas do Antigo Testamento é sem igual. Roland DeVoe, aí, As Instituições de Israel, muito bom. E também indico aqui a George Forré, né? As histórias da religião de Israel, como era o culto, entendeu? Então tudo faz parte de uma cultura, né? E assim sucessivamente. Eu indico esses materiais, tá certo? Esse da CPAD, Viagem através da Bíblia, né? Esse aqui da editora Central Gospel, né? Usos e Costumes Cultos, né? De Luiz Claude Filion, né? E tem esse livro aqui que eu até ganhei de presente há uns tempos atrás, Culturas, Leis e Costumes, do pastor Albertino Pereira, R. Pereira, ok? Também um material bom, certo? Para quem quer conhecer. Tem outros materiais, não é? Eu tenho bastante material em PDF e assim sucessivamente. E eu, pensando o que falar, qual era a matéria que eu traria, eu fui tocado para falar sobre cultura bíblica, ok? Quando vamos trabalhar essa questão de cultura bíblica, ou de antiguidade, ou coisa assim, nós primeiro temos que ter em mente que a junção, ou a contraposição, melhor, da cultura daquela época para o que vivemos hoje, ok? É muito comum se fazer interpolação de texto, querendo aplicar as situações do passado, de uma cultura totalmente remota, para os nossos dias. Tem muitas coisas que a humanidade faz hoje que se fazia nos dias anteriores, ok? Nos dias antigos. Isso é verdade, né? Vestes, adornos e várias outras coisas, hábitos humanos, né? Casas e enfim. Então é uma matéria muito curiosa, importante, que vai com certeza ajudar você a elucidar bastante coisa e tirar também a religiosidade das coisas que é material, porque é muito comum se ouvir as pessoas materializar aquilo que é sagrado e sacralizar aquilo que é material. Isto não é bom. Isto não é bom, ok? Para dentro do contexto da igreja, ou nosso mesmo, nosso cristão, ok? Então deixa eu abrir aqui o iPad para a gente já começar a nossa aula, ok? Muito bom. Então, quando vamos trabalhar esse contexto,
nós podemos ver que a matéria é muito abrangente, ok? Então vamos lá. Se formos trabalhar... Peraí. Se formos trabalhar dentro do contexto geral, ok? Então vamos lá para a nossa matéria sobre a antiguidade das antigas civilizações e etc, e etc e tal. Então, dentro desse conhecimento, nós vamos aí perceber que temos subsídio necessário para o pensamento da cultura atual, e do estilo da cultura dos povos bíblicos, da vida bíblica, enfim, como isso acontece. Nós vamos começar falando sobre a habitação dos tempos bíblicos, né? A habitação dos tempos bíblicos lá em Israel, as divisões da terra, como que isso se deu, ok? Então, no Antigo Testamento, Deus deixou as regras, os princípios a respeito da divisão da terra, da herança e da venda de terra. Eu vos convido para uma leitura bíblica no livro de Juízes. Livro de Juízes. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Né? Livro de Juízes. Eu tenho outras Bíblias aqui, mas eu quero pegar aqui a palavra-chave. Essa palavra-chave. Aqui é a Bíblia, palavra-chave. Essa palavra-chave eu ganhei da irmã Iraci, quando eu pastoreava a congregação de Jardim São Domingos, Ministério de Belém, de onde eu sou oriundo e radicado ali. Né? Essa Bíblia ela me é muito útil. Mãe Iraci, Deus abençoe, muito obrigado. E ela me deu essa Bíblia. No meu aniversário, quando eu fiz aniversário, ela me deu essa Bíblia. Deus abençoe. Então, no livro de Juízes, está escrito assim, capítulo de número 25, que eu falei, né? Livro de Levítico, aliás, que Juízes, Levítico, né? Livro de Levítico, o livro do culto, o livro da regra do culto, né? O livro da ética do culto, capítulo 25, verso 23. Está escrito assim, 25, 23 está escrito. Muito bem, deixa eu verificar direito. Ok. E também a terra, veja bem, capítulo 25, verso 23. E também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrino comigo. Então Deus não permitia que a terra fosse vendida. A terra era arrendada. Nós vamos ver isso aqui. Deixa eu deixar a Bíblia aqui que eu vou estar usando ela sempre. Né? Então eu vou deixar ela bem próximo de mim. Aqui eu gosto bastante dessa Bíblia. CPAD foi muito feliz quando trouxe. Ela tem a exegese, tem fatores homiléticos, a homilia geral e etc. e tal. Então vamos lá. Deus estabelece lei. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, e pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. A terra podia ser arrendada. Aquele arrendamento durava cerca de 50 anos. Ok? Então essa era a cultura daqueles dias. 50 anos a terra era arrendada. Então depois daqueles 50 anos você já ia ser festa do jubileu, né? E aí fazia a devolução da terra. Sempre a Bíblia vai falar que vender a terra, leia arrendamento. Toda vez que vai estar falando vendeu-se a terra, leia-se arrendamento, né? Arrendamento de terra. Né? A terra, a cada 50 anos, voltava para alguém da família daquela tribo. Então era como era dividido por tribo, isso especificamente em Israel. Então essa lei de direito agrário permitiu que Noemi resgatasse as terras dela, que era do esposo dela, quando ela saiu de lá da terra que ela morava, né? E o resgatador naqueles dias, uma pessoa que a Bíblia não menciona o nome, mas permitiu que Boaz resgatasse, conforme está escrito em Ruth, capítulo número 4, ok? Então foi a obediência a esse primeiro princípio que Nabote também recusou vender as terras a Acabe.
Já Jezabel veio quebrando todo o protocolo, desobedecendo tudo, porque ela usou costumes finícios, né? E quais eram os costumes finícios, pastor Edivaldo? Professor, qual era o costume finício? Os costumes finícios era da perpetuidade à venda, era o direito de perpetuidade à terra. Não era como a Bíblia diz que o Senhor disse que a terra era dele. Então a pessoa usufruía por 50 anos, depois daquilo fazia uma festa para entregar a terra de novo para o dono da tribo. E ali, se fosse o caso, pegava de novo, mas tinha que devolver. Ok? Então, Jezabel havia implantado um sistema finício de direito perpétuo à propriedade rural, mais tarde adotado por Roma também. Em Israel, no entanto, a terra era arrendada ou vendida, o máximo aí de 59 anos, mais ou menos. Né? O preço do arrendamento era a quantidade de safra, ou seja, se faltasse 10 anos para que o jubileu da terra, o preço era vendido, o arrendamento era 10 safras. Então tinha que passar para o dono da terra 10 safras, ok? E assim, ou seja, 10 anos. Né? Então o que caracteriza a legislação em Levítico é o fato de depois da invasão, né, de Canaã por Israel, eu não chamo invasão, mas a conquista, vamos dizer assim. Então a divisão da terra naqueles lotes foi enfatizada como herança do Senhor, a ser passada de geração em geração. Então o termo moderno chamado de lote, que chamas hoje, fulano comprou um lote, ali tem um lote, o loteamento vem dessa égide, vem dessa terminologia. Esse termo lote hoje é usado para se referir a um pedaço de terra, né? Então é um terreno que vem diretamente desse conceito. Então as palavras hebraica, grega, geralmente é traduzida por como herança e refere-se a uma divisão de lotes, né? A linguagem, linhagem, por exemplo, posses e etc., aparece aí como pano de fundo, destacando a vontade de Deus que divide ilegitimamente, destacando a vontade de Deus que divide igualitariamente ao seu povo. Então, Deus não é muito a favor daquele negócio que muito tem e poucos não tem nada, né? Então, Deus trabalha sempre em favor do social. Não é como o político que diz que trabalha em prol do social. Não é bem assim. Não é? Deus não é interesseiro, porque ele disse: a terra é minha, certo? Então, se a terra é de Deus, nós temos direito à terra, ok? Isso não é incentivo para você sair invadindo terra, né? Mas a terra é de Deus. Entretanto, principalmente naqueles dias, né? Naqueles dias, a terra, depois que foi dividida e loteada por porção, permanece no âmbito da família ou do clã. Por exemplo, se eu, meu filho, minha filha, se eu tenho propriedade, quem herda é eles. Depois fica também para o meu clã, que seria os filhos deles, e assim sucessivamente, né? E assim vai. Então, Levítico 5, 25, contudo, é um parceiro que deseja vender a terra, tudo que pode fazer é assinar um termo de arrendamento, que ia vigorar até o ano do jubileu. O termo lease, que temos hoje, é usado em português que especifica um produto, um objeto, uma casa, um carro que está sendo pago. Ele fica tipo arrendado ali, né? Tipo arrendado. Então, dentro dessa questão, não há uma palavra na escritura traduzida como aluguel ou lease, né? Não há esse conceito bíblico, né? Outro sim. Nós podemos ver que 3 exceções de direito agrário que pode ser vista nas escrituras. Primeiro, a primeira está em Gênesis capítulo 23, quando Arão comprou a terra dos hititas num sepulcro, um pedaço de terra para sua possessão perpétua. Então presume-se que este foi o título válido sobre a lei dos hititas. Todos os anciões presenciavam ou presenciaram a transição comercial e aprovaram. A segunda exceção aberta aqui está em Gênesis 33, quando Jacó comprou um pedaço de terra onde edificou ali a tenda com a finalidade de edificar um altar para o Senhor. Entendeu? Então ele comprou dos siquenitas, da região de Siquém, né? Esse é o negócio mencionado através de Josué capítulo, esse texto é mencionado em Josué capítulo 24, verso 32, bem como João capítulo 4, verso 5, não é? Que foi adquirido em toda a tribo de Siquém e não de um indivíduo apenas, ok? A terceira exceção é em 2 Samuel capítulo 24 e em 1 Crônicas capítulo 21, quando está registrado que Davi comprou a eira de Araruna,
de Araúna, dos jebuseus. Araúna ou a Ornã, por exemplo, aparece como um título de família e não o nome de uma pessoa. É bom que se lembre disso. Então são culturas daqueles dias que se usava muito sobre isso. Então, sob condições normais da lei, quando um pedaço de terra é vendida ou alugado, o vendedor tem o direito de redimir a terra, qualquer momento indenizado o restante do aluguel. Então, Levítico capítulo 24, capítulo 25, verso 24 e 20 a 28, seu vendedor não podia redimir a terra, pagá-la para tê-la de volta, né? Seu parente mais próximo terá que fazê-lo. Então, se eu arrendasse, não era eu que faria para pegar. Quem faria isso era o Wallace, no caso, que ia tomar conta da herdade, da possessão. O Wallace é meu filho, ok? E assim eu peço que direito para citar o nome dele aqui, autorização, né? Então, e como eram construídas as casas, pastor? As casas dentro dos muros e as casas do campo, não é? Nós temos aqui um material muito bom, principalmente aqui, né? Quando vamos trabalhar aqui, ó, sobre essa questão de casa, dos tempos, e assim sucessivamente. Então é um material muito bom aqui, esse material da CPAD. Tem um esboço, né? Você vai ver aqui o sumário, tá vendo aqui? Deixa eu mostrar para você. Aqui está o sumário, né? A criação, a queda, e tu vai trazendo todo o sumário, como se deu todo esse processo, né? E assim sucessivamente, moradia no Novo Testamento, e assim sucessivamente. É um material muito bom para esse assunto, não é? Para esse assunto. Vamos dar continuidade aqui. Como eram as casas, conforme eu já disse, né? Os costumes, as culturas e as convicções são características aí sociais e políticas que traçam aí o perfil dos seres humanos unidos e na demarcação de instituições políticas, uma herança, uma hierarquia social, e é possível identificar uma civilização formada, né? Isso passa por etnia, e assim sucessivamente. Então, o período marcado aí por nascimento de importantes movimentos para que trouxe aí a evolução da sociedade, né? Essa questão da Idade Antiga, por exemplo, que compreende 4000 a.C. até 0 a.C., até 476 a.C., né? Ou depois de Cristo, isso é chamado de Idade Antiga, né? Então, um arco aí temporal, histórico, que acontece entre os meados de 4000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Então o período teve início, de acordo com historiadores, a partir da criação da primeira forma escrita. Foi a primeira coisa que surgiu, né, da forma escrita humana, onde aí os povos antigos, eles escreviam e desenhavam em paredes acontecimentos sobre esses outros povos ou povoados em torno, enfim, né? Então era como que jornal, acontecia coisa em torno ali, eles colocavam nas paredes aí dos muros e etc. Nós temos um relato disso em Samuel, quando Davi matou os midianitas e escreveu lá no muro, enfim, Deus um dia cobrou dele para que tirasse, né? E assim sucessivamente. E apareceu aí dentro dessas antiguidades muitas coisas interessantes que eu pretendo citar aqui no canal Rascunho Teológico, tá bom? Muito bem, vamos ficar atento, ok? Por exemplo, as construções da casa. A lei para a propriedade urbana dentro dos muros da cidade permitia que a casa fosse recuperada em um ano, né? Levítico capítulo 24, 25, versículo 29 a 30. Então, as casas em áreas rurais, para essas valia o mesmo princípio da terra, isto é, acompanhava o valor da terra que podia ser arrecadada no ano do jubileu. Veja que a questão da cidade era diferente da questão da área rural, né? As construções das casas, por exemplo, o teto. O teto não se possuía telhado como temos hoje. As telhas era vigamentos, caibros, né, que nós possuímos hoje, vigamento, caibros e etc. O teto era construído com vigas de madeira, né, e a laje era plana, recheada com barro, aproveitando para a secagem de grãos, para a criação de animais domésticos, para fazer festa,
né? E também de pequenos locais de trabalho manuais, né? Fazer alguns trabalhos manuais sobre essa questão, né? Então, periodicamente as festinhas fazia-se ali, entendeu? Para trazer cuidado, tinha que cuidar da infiltração da água, da chuva. Alguns aproveitavam até para plantar nele gramas em pequenos arbustos que detinha água, né? Pedro vai falar em Atos capítulo 10, verso 9, que o telhado foi aproveitado para pregação, para oração, né? Periodicamente eles aproveitaram aí a casa para o telhado da casa, ou seja, o assoalho da casa para a oração, que era feito de barro, como eu já disse, né? E do alto dos telhados se fazia pronunciamento, proclamações e comunicações, conforme Mateus capítulo de número 10, verso de número 27, Lucas capítulo 12, versículo 13. Então era tão comum as atividades dos telhados, tal, que Deus orientava o povo aí a construir parapeitos para a segurança. Deus autorizou, depois disso Deus autorizou que construísse parapeitos, né, para que tivesse segurança. Então, em Números capítulo 20, Deuteronômio, ou melhor, capítulo 22, versículo de número 8, alguns construíram os pequenos cômodos, um canto do telhado, como que foi para o profeta, né, que era construir a casa para o profeta dormir. Em Eliseu, está escrito no capítulo 4, versículo 10 de 2 Reis. As construções dos dois pavimentos eram raras e as casas eram pequenas. A fumaça dos fogões saíam pelas janelas, enfim. Então, certas casas, os animais domésticos, eu vivi isso. Eu vivi isso. Os animais ficavam bem próximo da janela mesmo. É fato isso aí. Né? Então, aqueles costumes que tinham no interior do Nordeste, né, de onde eu sou oriundo, reflete bem isso aqui. Né? Então, as casas pequenas, germinadas e etc. Entendeu? E as portas, como eram? As portas a maior parte das portas eram estreitas e pequenas, não tinha dobradiças, eram de prensas, eram presas, ou seja, em um encaixe de pedra, onde giravam com facilidade, entendeu? Girava com facilidade. E os judeus costumavam fixar as portas da casa com mezuzá. Já viu? Não sei se alguém já viu. Uma caixinha de metal que tem lá, ou era de metal ou madeira, né? Dentro do qual se colocava no batente da porta com um pergaminho, né? Que era chamado de Shema, o Shema, né? E tem lá a frase: ouve, ó Israel, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Então o pergaminho era enrolado de uma forma para colocar no estojo dentro do termo hebraico que significa o Todo-Poderoso. Então, para ficar-se à vista de um orifício. Quem cita isso é William Coleman, no seu Manual de Antiguidade. Né? Um material muito bom, tem esse material em PDF. William Coleman. Estava meditando, lendo um pouco ontem, pesquisando sobre isso. Então, um costume que permanece até hoje nas casas dos judeus e tal, enfim. Depois vem o assoalho. Geralmente o assoalho era o chão batido, como nas casas antigas no interior do Brasil. Também já vivi isso, né? Mas era possível encontrar casas com piso de ladrilhos ou de argamassa feita de cálcio ou calcário, que era um produto muito abundante nos arredores de Jerusalém, né? Conforme Mateus 7, versículo 24 a 27. Né? E janelas, como que é? Não havia janela. Não havia janela amplas como no dia de hoje. Eram pequenas, ficavam no alto para facilitar a ventilação dos meses de calor. No inverno, um tampão era usado para vedar a entrada. Não é? Então era assim como que no teto. Não é? Uma espécie de persiana. Entendeu? Então nas casas construídas sobre os muros, as janelas podiam ser usadas para rota de fuga. Né? Então ficava bem ali, como aconteceu com os espias em Jericó, conforme está relatado em Josué capítulo 2, verso 15. Também está relatado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30 e 2 a 33, fala de Eutico, aliás, né, que ao que parece ele estava numa janela. É uma espécie de abertura de parapeito de uma grande área superior e assim sucessivamente. A iluminação, como é que era? As casas eram muito escuras devido às poucas janelas, né, e as portas.
Toda a iluminação era feita aí à base de azeite, através do fogo do fogão, não é, que permanecia sempre aceso. As lâmpadas antigas eram muito simples, né, como tigelinha, rasas, semelhante a pires e etc. E tal. Então, nós podemos observar isso aí. O mobiliário, como é que era? Imagine casa com pouca mobília, apenas estritamente o necessário para viver. Não é como hoje que se tem móveis sobrando, até nem usa, né? Tem gente que tem móveis só para enfeite, não é? Da casa, nem usa. E como é que era a cama e os colchões, travesseiros e etc. As camas geralmente consistiam de um colchão ou esteira e era rolado todos os dias, né, depois dos encostados na parede para liberar espaço. Não se utilizava cobertores, pois as pessoas costumavam dormir com a mesma roupa que andava durante o dia. Quando esfriava muito, aí usava uma capa. Ok? A capa servia de proteção contra o frio como cobertor à noite. Por isso, se alguém penhorasse sua capa, o penhor tinha que ser devolvido até o fim do dia, conforme Deuteronômio capítulo 24, versículo de 1 a 13. Né? Então, nos dias de Jesus, as camas de madeira começaram a ser usadas. Os travesseiros eram feitos de pelos de cabra ou de penas. Certamente, nenhum desses Jesus dormiu, né, no barco, né, como está escrito em Marcos capítulo 4, verso 38. E o pátio, quintal e muros. Como é que eram os pátios, os quintais, os muros? Né? Os pobres raramente possuíam casa assim, né? Assim como hoje, né? Como tinha grande pátio, não. Mas ainda os pátios fossem pequenos, porém cultivava nele vasos com plantas medicinais. Mais abastado fazia um pátio com uma forma de U, que é uma construção que se dava aí nas divisas, né, de pátio, era acessível a todos os cômodos da casa. No Antigo Testamento temos o registro de canais subterrâneos que levavam água de forma natural para dentro da cidade de Jerusalém. Por desses canais, Joabe entrou e saiu num poço interno conquistando aquela parte da cidade que era dominada pelos jebuseus, né? Conforme 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 10, e Ezequias capítulo, nos dias de Ezequiel também, e em 2 Reis capítulo 18, verso 17, capítulo 20, verso 20. Né? Então, essas informações é importante para a questão cultural. E as habitações de tenda, como é que era? As tendas surgiram como alternativa de habitação que costumava ser em cavernas cavadas em rocha. O inventor das tendas chamava Jubal. Né? Viveu nos tempos remotos e certamente descobriu que usando tenda podia ter maior mobilidade, mudando de um local para outro, acompanhando o gado e montando sua casa. Então ele ia acompanhando os gados, ia caminhando e ele ia montando as casas assim. Então sempre que fosse necessário, descobriu que podia fazer tendas a partir de couros de animais, de tecidos, conforme Gênesis capítulo 4, verso 20, né, e assim sucessivamente. Qual era a sua cobertura? Com sua descoberta, o povo deixava a residência, fixava em caverna, mudava de uma área juntamente com o seu gado, o rebanho, as ovelhas. Abraão era um nômade, mudava constantemente suas tendas conforme Deus lhe orientava e a necessidade de pastos verdes para o rebanho, conforme está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 13 e Gênesis capítulo de número 2, versículo 12. Né? Na verdade é Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 13, versículo de número 2 a 12. Então, e assim sucessivamente. E conforme nós podemos ver, o tabernáculo surgiu dessa ideia. Tabernáculo significa casa nômade, lugares de nômades. Né? A ideia do tabernáculo nasceu da palavra tenda, que foi descoberta, era armada no meio das tribos de Israel, no deserto, também chamada de tabernáculo. Por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo tabernaculou em nós, não é? Tabernaculou em nós, conforme 2 Pedro capítulo 1, versos 13 e 14. Ou seja, ele habita em nós, ele mora em nós, não é? Se instalou em nós. E as cidades, como é que eram? As cidades, a construção das cidades muradas, fortificadas, também no tempo era muito remoto, nos tempos muito remotos. Os muros se cercavam a cidade e protegia dos habitantes dos ataques dos animais noturnos.
dos assaltantes, da invasão das tribos guerreiras. Sobre os muros havia sempre uma gurita, onde atalaias mantinham aí alerta contra os invasores, ou avisava a chegada de algum visitante, né? Algum habitante da cidade quando precisava entrar na cidade. O interessante é que quando se entrava na cidade, todavia que entrava alguém na cidade, nas residências, entrava não pelo fundo, entrava sempre pela frente e era recebido com um pouco de água. Se fosse um pouco de água, estava convidando para bater um papo, para conversar, para se falarem, demorar um pouco mais. Se entregasse um copo de água cheio, estava dizendo para você não demorar. Era essa a senha, ok? Então, nossa primeira aula nós fomos tratando disso. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre vestuário, penteado, usos, adornos, joias, a questão da túnica, manto, a franja, todas essas coisas que se usam hoje, né? E uns debatem, outros usam como doutrina e assim sucessivamente, né? Deus abençoe a todos. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, e para chegar até alcançar até as pessoas. E seria ideal você, se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, deixe o seu like aí, porque deixando o seu like, ative o sininho, porque o YouTube entrega o vídeo para você assim que eu postar o vídeo já entrega automaticamente para você, tá certo? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho Teológico. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.